momentos mais difíceis, Deus cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele cala. Fica calado naquele instante. Você chora, você fala, você ora, Ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo para ti, sussurrando no seu ouvido: eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Mas dela, que Deus continue a sustentá-la, conceder graça. Fomos abençoados por essa preciosa canção. E nós, nessa noite, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 106. Salmo de número 106. E esse salmo encerra o quarto livro dos Salmos. O livro de Salmos é dividido em 5 livros. E é interessante pensarmos que, assim como temos lá na Torá ou no Pentateuco 5 livros, nós temos os Salmos, a divisão de 5 grandes porções, ou 5 grandes coletâneas ou inários de louvores ao Senhor. E é interessante pensar ainda, meus queridos irmãos, que o Salmo 106, ele faz parte de um grupo muito seleto de louvores ao Senhor, a começar do Salmo 103. O Salmo 103 é um cântico de louvor ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. O Salmo 104 é um salmo de louvor pela criação do Senhor. O Salmo 105, que os irmãos tiveram o presente de ouvir aqui a irmã Fátima ministrando, fala da provisão do Senhor na peregrinação no deserto. E o Salmo 105 é gêmeo com o Salmo 106. E a distinção do Salmo 105 para o Salmo 106 é que no Salmo 106 nós encontramos alguns dissabores na caminhada do povo de Deus, alguns momentos que o povo foi inconstante ou titubeou na caminhada. Mas esse salmo, ele louva o Senhor, porque ainda que o povo de Deus tenha falhado ou caído em algum momento, ou até se rebelado contra o Senhor, a misericórdia do Senhor continuou a se manifestar sobre eles. Isso também acontece nas nossas vidas. Todos nós aqui, é muito provável que tenhamos já pecado hoje. E você está aqui vivinho da Silva, vamos dizer assim, porque as misericórdias do Senhor se renovaram. E o perdão de Deus, o perdão de Cristo Jesus se manifesta a cada um de nós. Observe aí, nesses 48 versos, a forma que o Salmo 106 começa. Ele começa com qual palavra? Louvai. Algumas versões vai trazer o texto aleluia. Algumas vão trazer a expressão louvai. E o verso 48 encerra desta mesma forma: louvai ao Senhor. Aleluia significa exatamente isso: louvai ao Senhor. Essa é uma convocação ao povo de Deus para que esteja louvando e bendizendo o nome do Senhor. Esse é o propósito pelo qual eu e você, nós somos criados, meus queridos irmãos, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Portanto, nós encontramos neste salmo uma convocação a louvarmos ao Senhor pelas suas misericórdias, a louvarmos ao Senhor porque
porque Ele é paciente para conosco, a louvar ao Senhor porque Ele tem nos dado novas oportunidades, dia após dia. E eu então vou fazer alguns destaques à medida que estivermos lendo esse salmo. Então, neste primeiro momento, leremos os versos 1 ao 3, e o texto então vai nos dizer assim: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ao anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Primeira pausa que nós faremos para extrair aqui a primeira lição ou a primeira verdade eterna que eu aprendi à luz deste salmo. A primeira coisa que eu aprendo deste salmo é que nós temos razões incontáveis para louvar ao Senhor. Nós não conseguimos, meus queridos irmãos, através de um discurso, através de um texto, através de uma canção, ou através de qualquer obra que for, esgotar ou explicar os feitos miraculosos do nosso Deus. Não há nenhuma criatura no céu, na terra, que possa expressar, e por isso o verso número 2 nos apresenta esse desafio: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Via de regra, meus queridos irmãos, nós não conseguimos explicar muitas coisas da nossa vida. Muitas situações nós não conseguimos explicar. Quem dirá o próprio Deus? E aqui nós aprendemos, meus queridos irmãos, que temos incontáveis razões para louvar ao Senhor. Aqui, só para a gente perceber algumas delas. Quantos aqui hoje tomaram café? Levanta a mão. Quantos aqui almoçaram? Quantos aqui tomaram café da tarde? Quantos aqui, se der tudo certo, vão jantar daqui a pouco? Quantos aqui vão dormir? Tem uma casa para dormir? Razões para louvar ao Senhor. Está quente, não está? Mas quantos aqui tem um ventilador? A maioria de nós. E se não tiver, tem ainda uma laje, um teto, uma janela que pode ser aberta. E meus queridos irmãos, alguns motivos aqui elencados. Quantos aqui estão respirando? Todos nós. Quantos aqui sabem voltar para casa tranquilamente, não, sem se perder? Didi ficou na dúvida aqui. Agora, deixa eu fazer uma proposta para os irmãos. Quem aqui, se pudesse ganhar uma concessão de um pedágio numa BR, carro passando e dinheiro cai na sua conta toda hora, quantos aqui gostariam de ter isso? Todo mundo? Ou quase todo mundo? Talvez a maioria de nós, né? Você dormindo, dinheiro cai lá, toda hora alguém passando lá pagando pedágio. Mas em contrapartida, alguém falasse assim: olha, você vai ter um pedágio, mas você só tem mais 24 horas para viver. O que é que você escolheria? Continuar vivendo ou o pedágio? Então, isso nós já temos. Nós já temos essa bênção. Nós já temos essa graça, né? E essa é uma comparação só para percebermos o valor da vida, que às vezes nós não percebemos. Às vezes nós valorizamos mais, vamos dizer, essa conta cheia, com esse dinheiro que vai caindo, do que a própria vida, o dom da vida que Deus nos dá. E é interessante que quando olhamos para o verso 3, que nós já lemos, eu aprendo, meus queridos irmãos, que o texto vai nos dizer: bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. O louvor ao Senhor é uma característica daqueles que guardam a lei do Senhor. A boca fala que o coração está cheio. Se a nossa boca estiver cheia, se a nossa mente estiver cheia da palavra de Deus, vai sair o quê? Palavra de Deus. Vai sair louvores ao Senhor.
E na palavra de Deus nós encontramos razões incontáveis para festejar e celebrar o Senhor. Quero te convidar agora à leitura dos versos 4 ao 6. E o texto sagrado vai nos dizer assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade e procedemos mal. E aqui é interessante perceber que muda o sentido da música, vamos dizer assim, o sentimento. Os 3 primeiros versos são versos de louvor ao Senhor. Agora nós encontramos aqui uma petição, nós encontramos aqui uma oração, e é interessante que esse salmo começa com oração e também encerrará com oração. Ele vai encerrar com oração. Observe o verso 47 para que você perceba também que no fechamento desse salmo há uma petição também nessa direção, quando o texto vai dizer: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu favor. E aqui então, meus queridos irmãos, eu aprendo que nós devemos louvar o Senhor, porque Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Deus não nos trata segundo a nossa iniquidade. Havia uma música um tempo atrás, o pessoal cantava assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Mas se você for refletir à luz da palavra de Deus, essa restituição que nós merecíamos era a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é interessante que o salmista aqui, ele clama por restauração, ele clama pelo favor do Senhor, e nós podemos ser gratos a Deus, porque Deus responde a oração desse salmista. Deus age em nosso favor, Deus se importa conosco, Deus se lembra de nós, e Ele nos visita com a sua salvação. A petição do verso 4 é respondida na pessoa de Cristo Jesus, que recebeu a pena ou a ira de Deus por causa do nosso pecado. Ele é aquele que restaura a alegria do seu povo. E para que vivamos essa experiência de restauração, nós devemos reconhecer, meus queridos irmãos, o nosso pecado. Observe que no verso 6, o salmista não se exclui do pecado. Ele não fala assim: olha, os meus pais erraram, os meus avós erraram, os meus antepassados erraram. Não, ele se inclui nessa oração. Se tivéssemos tempo aqui, meus queridos irmãos, leríamos Neemias capítulo 1, verso 6, onde Neemias também se inclui nessa confissão comunitária. Daniel capítulo 9, verso 5, 8, Lamentações capítulo 5, verso 16, onde nós encontramos uma contínuo reconhecimento de que somos pecadores e que precisamos da restauração do Senhor. E nós podemos louvar em segundo lugar então, porque Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas Ele revela o seu favor e a sua misericórdia para conosco. E é interessante nós pensarmos que Deus não perdoa apenas nós enquanto indivíduos, Ele perdoa as pessoas também que fizeram mal contra nós. E é interessante nós pensarmos isso. O perdão de Deus, ele está acessível e disponível a todos que confessaram esse pecado e reconhecer. Em terceiro lugar, meus queridos irmãos, agora nós temos uma sessão mais extensa deste salmo, e eu aprendo que nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele nos ensina através da história a não repetirmos os erros do passado. Então Deus, ao longo da história, ao longo da Escritura Sagrada, ela vai nos mostrando os erros que as pessoas cometeram no passado,
para que também não caiamos nos mesmos erros. A importância de conhecermos a história, inclusive a história bíblica, é para que não caiamos nos erros do passado. Alguém que não conhece a história, meus queridos irmãos, está fadada a repetir os mesmos erros. Nós temos uma professora bacharel em história aqui, né, irmã Fátima? E por falta de conhecimento, às vezes, as pessoas vão caindo. É interessante nós pensarmos aqui que agora o salmista vai elencar algumas situações de pecado do povo de Deus. E aqui então nós leremos agora os versos 6 ao 12. Vou pedir o irmão Adilson para ler para nós Salmo 106, versos 6 ao 12. Nós pecamos contra os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. No obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Muito bem, então aqui nós encontramos o primeiro erro que a comunidade de Israel cometeu na saída para o Egito. Eles estavam ali à margem do Mar Vermelho, e eles então começam a questionar Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui para que morramos esmagados pelo exército egípcio? E esse povo então começa a se rebelar contra o Senhor e contra Moisés, que estava liderando aquele povo ali. Eles haviam esquecido dos feitos poderosos do Senhor e já estavam ali amedrontados. E é interessante que Êxodo capítulo 14, versos 10 ao 12, vai nos mostrar exatamente isso. Vamos a este texto para que vejamos. Êxodo 14, versos 10 ao 12. Observe este povo se rebelando contra o Senhor. Êxodo 14, versos 10 ao 12, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Meus queridos irmãos, passou pouco tempo da libertação, da opressão, e aquelas pessoas queriam retornar a uma vida de escravidão, queriam voltar para o Egito, porque estavam com medo de não verem o agir de Deus. E é interessante que a palavra do Senhor aqui nos adverte, meus queridos irmãos, a continuar confiando no Senhor, a continuar descansando no Senhor. Observe o verso 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus peleja por nós. Deus cuida das nossas vidas. Ele nos dá vitória, meus queridos irmãos, sobre o inimigo de nossas almas. Ele nos dá vitória sobre as tentações dessa vida. Ele nos dá vitória sobre as provações. E no momento de aperto, no momento de apreensão, nós precisamos continuar crendo no Senhor. Na sequência do capítulo 14, nós encontramos Deus soprando e abrindo o mar para que aquele povo pudesse passar. No capítulo 15 de Êxodo, nós encontramos o Senhor colocando um cântico novo na boca daqueles irmãos. E nós aprendemos então
à luz desse trecho, a depender do Senhor, a continuar confiando em Deus. Na sequência do Salmo, agora os versos 13 ao 15, quem tiver com a Bíblia aberta aí, pode ler para nós, Salmo 106, versos 13 ao 15. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar para a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez refinar a sua alma. Aquele pessoal tinha acabado de passar com os pés enxutos, tocando pandeiro, dançando, celebrando, já tinha visto o grande poder do Senhor, mas rapidamente esqueceram. E assim também acontece conosco. A nossa memória é curta, meus queridos irmãos. Quantas vezes nós esquecemos que Deus cuida de nós, que Deus nos ama, que Deus tem perdão para as nossas vidas, de que Deus é provedor, de que Deus é sustentador, mas este povo esqueceu e nós também esquecemos. E esse trecho da história aqui está em Números capítulo 11. Vamos a Números para que vejamos essa citação que o salmista faz. Números capítulo 11, para que vejamos a cobiça. O que esse povo estava cobiçando naquele momento? Números capítulo 11, nós leremos apenas dos versos 1 ao 4, mas os irmãos depois podem continuar lendo a sequência do capítulo, para que percebam essa cobiça e murmuração deste povo. Deus vai dizer: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará de comer? Vamos ler mais um pouquinho. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comiam de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como a semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de midério. Eles estavam comendo um pãozinho que Deus mandava, e a diferença é que eles não eram mais escravos. A diferença é que eles estavam livres para construir uma nova história, para se tornar uma nação poderosa. A diferença, meus queridos irmãos, é que o favor de Deus estava sobre eles. Mas o que eles estavam desejando? Estavam desejando voltar para o Egito, onde eram escravos, por causa de cebola, por causa de pepino. Meus irmãos, nós estamos olhando para esse povo e falando assim: esse povo é pouco demais. Mas isso também me acontece, e te acontece. Quantas vezes nós esquecemos o chamado de Deus para as nossas vidas e começamos a nos queixar das situações. Versos 16 ao 18 do Salmo 106, vamos lá? Vamos avançar um pouquinho mais. Salmo 106, versos 16 a 18. O texto vai dizer assim: tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. E ateou-se um fogo contra o seu grupo, e a chama abrasou os ímpios. Interessante aqui pensar, meus queridos irmãos, que algo que nós não devemos ter na comunidade do povo de Deus é inveja uns dos outros pelos dons que cada um tem. Cada um recebeu um dom da parte de Deus, conforme a liberdade do Espírito Santo. E nós precisamos uns dos outros. Aqui no meio da comunidade de Israel,
ciúme de Datã, de Abirão, e eles convocaram um grupo de pessoas para estarem questionando a autoridade de Moisés, e eles falavam assim: olha, mas Deus pode falar conosco também. E isso está lá em Números capítulo 16, versos 1 ao 35. Depois você pode ler algo a qual nós não devemos repetir, meus queridos irmãos, que aconteceu no meio deste povo. E nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele nos dá mostra de que o pecado é danoso à comunidade do povo de Deus, é prejudicial às nossas vidas, prejudicial à igreja. E esse texto está aqui registrado para nos ensinar, para que não possamos ir por este mesmo caminho, porque a terra se abriu e engoliu a esse povo. Na verdade, o verso 18 vai dizer: ateou-se um fogo contra o seu grupo, e a chama abrasou os seus inimigos. Versos 19 ao 23, o texto vai dizer: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho com que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizeram coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã e tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não houvesse interposto e impedido a sua cólera os destruísse. E aqui nós encontramos mais um erro da comunidade de Israel: a preparação de um bezerro de ouro para adoração. E Moisés estava lá no Monte Horebe com Deus, e Deus faz uma proposta para que de Moisés fosse formado um outro povo. E é interessante que Moisés intercede em favor deste povo, clamando pela misericórdia do Senhor. E esse trecho está lá em Êxodo 32, versos 1 ao 14. Outro erro, meus queridos irmãos, que nós não podemos cometer é o menosprezo da salvação eterna que recebemos da parte do Senhor. Versos 24 ao 27. Quem pode ler para nós? Versos 24 ao 27. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, e humilharia também a sua descendência entre as nações, e os espalharia pelas terras. Então, um dos termos da aliança é que se esse povo se rebelasse contra o Senhor, ele seria espalhado. E esse povo começou a fazer pouco caso da terra que Deus havia prometido a ele. Quantas vezes, meus queridos irmãos, nós fazemos pouco caso da nossa comunhão com Deus? Quantas vezes fazemos pouco caso da nossa salvação? Quantas vezes nós fazemos pouco caso do relacionamento que temos com o Senhor, do livre acesso que temos com Deus, dos nossos momentos de oração, dos nossos momentos de louvor? E é até incoerente. Nesses últimos dias tenho visto algumas postagens falando: olha, é incoerente alguém que não quer ter encontro com Deus, ou uma vida de comunhão com Deus aqui na terra, desejar o céu para estar com Deus. E quantas vezes nós encontramos pessoas desprezando a grandiosa salvação que há no Senhor? Os versos 28 ao 31, nós encontramos mais um exemplo de iniquidade, algo que nós não podemos também repetir, meus queridos irmãos. Versos 28 ao 31 do Salmo 106, quem pode ler para nós? Também se juntaram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. Isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração, para sempre. Amém. Aqui nós encontramos este povo escolhido pelo Senhor para formar uma nação, deixando-se levar pela idolatria, pela prostituição, quebrando a aliança e o relacionamento com Deus. E é interessante que a palavra do Senhor vai nos dizer para não amarmos o mundo e nem o que o mundo há. A palavra de Deus vai nos dizer que a amizade com o mundo significa
amizade com Deus. A palavra do Senhor nos diz também: não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas o povo chamado para viver em consagração a Deus começou a se misturar, meus queridos irmãos, com outros ídolos e adorar a outros deuses. E aqui encontramos a reprovação do Senhor, e Deus levantou Finéias para fazer o conserto naquele tempo daquele povo. Números 25 vai narrar essa história, esse trecho. Agora vamos ao Salmo 106, versos 32 e 33. Inclinaram também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque imitaram o seu espírito, agora ele falou impudentemente nos seus lábios. Muito bem. Nos versos 32 e 33, então, nós encontramos um relato do momento em que não há água e Moisés bate com raiva na rocha, né? E esta atitude de Moisés custou a entrada dele na terra prometida. Não significa que Moisés não tenha sido salvo. Ele não herdou aquela terra que aquele povo estava caminhando para alcançar. A irritação que Moisés sofreu afetou este acesso, essa entrada lá nas águas de Meribá. E esse texto, então, essa história, para quem quer ver com mais detalhes, está em Números capítulo 20, os versos 2 ao 13. Agora os versos 34 ao 43, meus amados irmãos, vai nos dizer assim: não exterminaram os povos como o Senhor lhe ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto aos seus ídolos, os quais se converteram em laço, pois imolaram seus filhos e as suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Nós encontramos aqui a decadência total de Israel. Qual que era a ordem do Senhor a este povo? Eles deveriam tomar posse da terra de Canaã e tirar ali todos os outros povos, os amorreus, os jebuseus, todos aqueles outros povos que habitavam ali. Era necessário que eles fossem removidos para que o povo de Deus habitasse em santidade ao Senhor. Eles assim não o fizeram e deixaram então serem influenciados com o pecado daquelas nações. E num dado momento aquelas nações tinham a prática de adorar aos seus deuses sacrificando crianças. O verso 37 e 38 vai nos falar sobre isso. E sangue inocente então era derramado nessas terras. Observe aí, verso 37: imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a sua terra foi contaminada com sangue. Olha só o efeito da desobediência, o desdobramento da desobediência daquele povo ao Senhor. E esses exemplos são colocados aqui, meus queridos irmãos, para que entendamos de que Deus, Ele nos adverte para que não repitamos os erros do passado, e é por isso que devemos louvar o Senhor, porque Ele nos dá mostra daquilo que o pecado pode provocar nas nossas vidas, a destruição das nossas famílias, a destruição das nossas vidas, a destruição da comunidade do povo de Deus, e Deus nos chamou para que vivamos em qualidade de vida. Por fim, meus queridos irmãos, devemos louvar ao Senhor, que ao disciplinar o seu povo, revela a sua ira e também a sua misericórdia. Versos 40 ao verso 46, diz assim: acendeu-se, pois, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram e os que o odiavam,
também os oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes o libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados e lhe ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. É interessante nós percebermos que na inconstância do povo de Deus, no pecado deste povo, Deus manifestou a sua ira. Deus confrontou esse povo. Muitos foram exterminados, mas houve um remanescente que foi preservado para a glória do Senhor. E o Salmo então encerra com os versos 47 e 48, dizendo: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém e aleluia. E nós podemos louvar o Senhor, meus queridos irmãos, porque Deus um dia reunirá o seu povo que está espalhado, o seu povo que está errante, espalhado por toda a terra, e reunirá para fazer um só povo que louve e adore o Senhor. Vamos ficar de pé neste momento e vamos encerrar este tempo de culto, orando ao Senhor, agradecendo porque Deus é paciente para conosco. Deus, dia após dia, tem mostrado a sua paciência, o seu favor para com cada um de nós, nos dando uma segunda oportunidade, uma segunda chance, nos mostrando exemplos a não ser seguidos e nos chamando a uma vida de louvor e exaltação do seu nome. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite o Senhor tem nos chamado a percebermos o teu cuidado, a tua misericórdia. O Senhor tem nos chamado para que percebamos que em ti há a possibilidade de restauração e louvor ao Senhor. E nós pedimos que o Senhor possa, neste tempo, trazer a paz que excede todo entendimento aos nossos corações. Que o Senhor possa destronar do nosso coração qualquer ídolo ou qualquer outra coisa que nos afasta de uma vida de comunhão com o Senhor, e que possamos ser achados verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa abençoar todas as famílias do teu povo, ó Deus. Que o Senhor possa, onde estiver, alcançá-los com a tua graça e a tua paz. Amém. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém.